eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios 4, os versículos 8 e 9. Vamos ler então esse texto. Diz assim, irmãos: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Amém? Amém mesmo. Batalhas e bênçãos, esse é o título dessa mensagem bíblica que eu quero deixar aqui com os irmãos aqui presentes, com aqueles que estão nos acompanhando, irmãos nossos também, pela internet agora, e os que irão ver depois a gravação deste momento aqui. Batalhas e bênçãos. De fato, aqui o apóstolo Paulo fala de batalha, sim, porque as citações que ele faz dos verbos, das expressões, elas dão claramente o entendimento de que enfrentamos batalhas quando estamos pressionados, quando estamos desanimados, perplexos. E aí ele faz essas citações que eu quero inclusive aqui pontuar cada uma delas de forma objetiva. E também faz um contraponto a essas batalhas de caráter espiritual, de caráter humano, sim, de caráter emocional, porque nós não somos apenas a essência de corpo, uma caixa física corporal. Nós temos um espírito que é uma essência que não morre e que faz parte da nossa feitura, e também temos emoções que são naturais ao ser humano. Agora, essas bênçãos também ele faz contraponto, e ele apresenta para cada batalha, ele dá uma resposta. Então o meu objetivo nessa manhã, com essa devocional, é trazer esse equilíbrio, porque às vezes a gente tem a ideia da vida, e principalmente a vida cristã, quando estamos inseridos dentro de contexto de lutas, que nós fazemos a leitura de que faz parte de uma questão espiritual, nós só percebemos às vezes as lutas e as batalhas. É bom fazer essa leitura, porque pode ser que você esteja no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, e você não tenha a dimensão com quem você está lidando. E quais armas você está usando. Inclusive quais são as armas que o seu arqui-inimigo, porque de fato nós só temos um. Engano nosso pensar que as pessoas, as estruturas, elas são inimigos em potencial. Não. Elas já estão a serviço de um outro. A antiga serpente, diabo, Satanás, acusador, que nós conhecemos muito bem. Mas existem bênçãos. Louvado seja Deus, porque existem bênçãos. E essas bênçãos aqui, elas não são de caráter, como nós estamos hoje. Nós, nem tanto, eu espero que ninguém aqui faça essa leitura apenas, de bênçãos no sentido material, econômico, financeiro. Porque tem sido hoje o sinônimo, porque está a serviço da teologia, da chamada teologia da prosperidade, que já está dando o seu final de vida, mas infelizmente surgirá outra pior. E nós entendemos que muitas vezes a leitura que as pessoas fazem de bênçãos é justamente apenas o aspecto financeiro, econômico, que também são bênçãos sim, mas não apenas. Então, a primeira questão que o apóstolo Paulo coloca aqui, dentro dessas batalhas que ele enfrenta, não é?
é justamente esse primeiro aspecto voltado para uma batalha que nós não visualizamos com os nossos olhos humanos, físicos, tangíveis, limitados, mas a batalha da tribulação. Inclusive ele diz aqui, essa batalha implica em tribulações permanentes. Tribulações permanentes. Pensando aqui como as uvas, a ideia que Paulo tinha era como as uvas são esmagadas, como elas são pisadas e às vezes até prensadas, mas antigamente pisadas e quem sabe até hoje em algum local do mundo é feito dessa forma ainda. A ideia de pressão, somos pressionados, aqui a ideia de tribulações, que nós sofremos, não apenas uma, nem duas, mas sofremos enquanto estivermos aqui. Essa é a ideia do pressionados que ele coloca. E também há uma segunda batalha que é a perplexidade constante. Constante, perplexidades constantes. A ideia de perplexidade é de espanto. Há situações que nós estamos ficando espantados, é ou não é? Por mais que a Bíblia nos dá já o alerta para algumas situações, mas quando ocorrem escândalos, situações no meio da família, no seio da igreja, através das opções, seja ela no campo político, seja ela no nosso dia a dia, isso nos causa, irmãos, espanto, perplexidade, e dá ideia de algo que é constante, de algo que veio, parece que, e não morre, não é sepultado. É estar em dificuldades, a ideia aqui, por falta de recursos, também de todos os tipos. Quando Paulo usa essa expressão, estamos perplexos. A ideia de que ele olha para um lado e olha para o outro, e faltam os recursos de todos os tipos. E isso causa uma certa perplexidade, um certo espanto, uma inquietação. Mas há uma terceira batalha, que são as perseguições. Perseguições. Aqui é uma perseguição de modo hostil, que o apóstolo Paulo coloca. A ideia dessa palavra, daqueles que entendiam do grego que foi escrito esse texto, era uma perseguição hostil. Não era uma perseguição velada, de bastidores, que muitas vezes também causa um dano enorme, mas era algo claro, estampado. Perseguições sem fim, que muitas vezes estamos sujeitos enquanto igreja. Aqui no Brasil, de um modo, de uma forma, e em outros locais do mundo, onde existe um crente, também de outras formas, às vezes até dando a própria vida, para não negar a Cristo. Perseguições são batalhas. E a última batalha que ele coloca aí dentro desse grupo são os abatimentos que nós temos. Abatidos. Ele cita, abatidos. Nós nos sentimos muitas vezes e estamos abatidos. Abatimento aqui é lançar para baixo, é lançar por terra, é prostrar. Muitas vezes nós sentimos desanimados, sim. Abatidos por situações que nós visualizamos ou não, mas que nos causam abatimento. Essas são as batalhas, irmãos. E aqui não é novidade para ninguém, porque em menor ou em maior grau você já passou, e tem passado, quem sabe está passando, e passará mais ainda por elas. São batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Mas graças a Deus, louvado seja Deus, que o apóstolo Paulo também, ele dá o contraponto, não é? Ele dá não a alternativa, mas a saída. Porque a alternativa pode ter até mais de uma, mas aqui ele dá a saída mesmo. E isso implica em bênçãos. A palavra grega aqui, ala, é porém, é mas, que nós temos aí em nossas Bíblias. Mas, porém, e cada palavra que ele diz, ele tem essa conjunção adversativa, porém, mas.
Estamos abatidos, mas, e cada ataque sofrido, há uma defesa apropriada para o ataque sofrido. E aí nós percebemos que ele diz que nós, na realidade, não estamos angustiados. Não estamos. Mas não angustiados. Por quê? Porque literalmente nunca frustrados, pois aprendemos a não confiar em nós mesmos. Essa é a ideia. De frustração, essa angústia, essa falta de sabor, muitas vezes, que a vida provoca e que crente não deveria contar com isso. Por quê? Porque não é gente? Não. É gente feita de carne e osso. Só que as frustrações, as angústias, note isso nos personagens bíblicos, principalmente nos Salmos, talvez seja o livro que fala mais em angústia, o salmista. Mas note muito bem que o salmo que começa com angústia, ele termina com louvor, ele termina com gratidão, ele termina com exaltação a Deus. Então, frustração, angústia, não. Inclusive a própria palavra, pregando aqui em outro tempo, dá a ideia da vida sem sabor. Imagina, a vida sem sabor, sem essa angústia, sem a gustação necessária da vida, sem o sabor da vida, dá a ideia de sufocamento. Não angustiados, não frustrados. Segunda bênção que o apóstolo coloca aqui, nós não estamos ou não precisamos estar desanimados. Literalmente aqui é sem esperança alguma. Note bem, sem saída, sem esperança alguma. Porque a nossa esperança está no Deus que é fiel e que é todo poderoso, é todo suficiente. Então aqui, não desanimados, que a ideia de desânimo aqui é a ideia de desesperança, imagina. Muitas vezes, eu já disse aqui, é como muitas vezes se quer que nós pensemos em relação ao nosso Brasil. Um desânimo tal que nós não tenhamos a esperança de ver uma nação melhor. Mas existe esperança e por isso nós não devemos nos desanimar. Terceira bênção em relação ao não desamparados, mas não desamparados. A ideia aqui é de alguém completamente abandonado, esse desamparo. Alguém completamente abandonado. E não estamos desamparados por quê? Porque o Senhor nos prometeu, dizendo que estaria conosco todos os dias, até quando? Até a consumação dos séculos, ou seja, até o final de todas as coisas, quando Ele dará o ponto final nessa terra aqui, e haverá o que nós chamamos de eternidade, que é algo que não terá fim. Não desamparados. A presença de Deus, a presença de Jesus, do Espírito Santo, nos dá a convicção de que não estamos desamparados. Pode ser que alguém aqui já pensou, e eu duvido que você não tenha pensado, e feito a leitura do desamparo, às vezes de pessoas que batiam em suas costas e lhe chamavam de amigo. Pessoas que só andavam junto com você, mas que muitas vezes que agora, na situação que você está passando, ela desamparou, ela não está caminhando com você, e não é por qualquer coisa. Muitas vezes é porque ela notou mesmo claramente de que você não pôde dar um suporte, quem sabe, a ela, como você estava dando antes, quem sabe até massageando egos, enfim. A ideia de desamparado aqui, irmãos, é justamente essa que nós não devemos ter e nem estamos. E por último, a quarta bênção, nós não estamos destruídos. Literalmente aqui é terminados
ou mortos, porque em Cristo nós temos a vida eterna. Não estamos destruídos. Quando se pensou que em situações as mais adversas, a igreja estava destruída em algum local do mundo, ela não ressurgiu porque não estava morta, mas ela se levantou tão forte como nunca esteve. Por quê? Porque a destruição em algo que Deus está no meio, de que Deus abençoa, apesar das fraquezas, isso contém a bênção de Deus, leva a bênção do Senhor, porque foi o próprio Jesus que disse que edificaria a igreja, essa igreja planetária, espalhada em todo o mundo. Então, não estamos destruídos. Mas não apenas dessa perspectiva aqui terrena, humana, finita. Não estamos destruídos porque nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna nos faz perceber claramente de que, por mais que venhamos a morrer aqui, e vamos, mas não é um ponto final, não é algo definitivo, porque cremos numa ressurreição de Jesus Cristo e que também Ele nos deu. Então, irmãos, recebam essa palavra como uma palavra de ânimo, sim, uma palavra de encorajamento nesse último domingo desse ano. E que esse texto de Paulo, ele seja o seu texto de cabeceira. Esse texto de Paulo, sem detrimento de outros, esteja em sua mente, em sua memória. Porque quando você passar situações como essas aqui que ele cita, você lembrará, e você falará em alto e bom som no seu coração as saídas que o apóstolo Paulo coloca. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos orar então? Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua graça, que são suficientes para que nós possamos ter esse texto maravilhoso. Não é apenas um remédio, ele traz cura mesmo. Ele traz ânimo, encorajamento. Ele mostra para todos nós aqui de que o Senhor vela pela nossa vida, pela vida de tua igreja, pela vida dos teus servos. Não foi em vão que o apóstolo Paulo falou isso, porque ele falou de cátedra, de experiência. E nós louvamos, ó Deus, porque temos sim batalhas, mas nós temos bênçãos, bênçãos do Senhor. Ser tu glorificado, engrandecido, através dessa administração, dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos.